ouvinte. Participe. O Deus dos céus e da terra vos recompensará. Obrigado, queridos. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem o telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11h33 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o Pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo na abertura da programação, a leitura de 5 a 6 capítulos da Palavra de Deus, para que a sua fé seja acrescida, para que a sua fé, junto com a minha, seja aumentada. Então, daqui a pouquinho nós estaremos lendo para você, mas eu quero passar para você o número do meu telefone, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você que quer receber um estudo da Palavra de Deus a cada dia, você que quer receber reflexões, então anote aí o meu WhatsApp para que você possa me enviar o seu nome e o bairro a qual você mora, e assim eu estarei enviando para você a cada dia um estudo da Palavra de Deus e também reflexões que irão edificar a sua vida com toda certeza, como tem edificado a minha. A você que está aí pelo WhatsApp, a você que está aí pelo Facebook e aos nossos amigos da Rádio Continental AM 1520, o nosso carinho, o nosso abraço. Um abraço à nossa irmã Graça de Oliveira, que está conosco pelo Facebook, Maria Ferreira, que também está conosco, e o meu querido amigo Osiel Leal. Deus abençoe a todos vocês, minha amiga Sônia também, de Bento Ribeiro. Deus abençoe. O meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil. Mande o seu nome, mande o seu bairro e também o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Você que está pelo Face também pode estar mandando. Também a nossa irmã Marinês, também a Dilton Pereira está conosco. Deus abençoe, amado. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Nós vamos então estar lendo a palavra de Deus. Hoje estamos começando o Evangelho segundo João. Estaremos lendo 6 capítulos de João para nós começarmos então a meditação desta palavra. João, capítulo 1, o verbo que se fez carne. Perdão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Por quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele todo aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Capítulo de número 2, as bodas de Caná e a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azarrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo de número 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e os batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que diz: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou-as nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo de número 4. A mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho,
assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede e não venha mais aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. A ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses antes que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cura
de um filho de um oficial do rei. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus, no mesmo, testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Capítulo 5 de João, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia dizer quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho do Homem por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu o juízo, o todo juiz a seu Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque daquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Capítulo 6 de João, a multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente todos os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos:
Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o da outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que
aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Capítulo 7 de João, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos. Disse-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça tal coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa
subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Disse-lhe Jesus, e ele respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se não, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns do que de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí, está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, nem sabemos de onde é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Vou repetir para vocês. Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele no Espírito que havia de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissersão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles,
o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Capítulo 7 de João. Amanhã estaremos lendo a partir do capítulo 8, mas agora nós vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, em cuja presença estamos e nos prostramos em reverência ao teu santo e eterno nome. Nome, Pai amado, que foi conquistado acima de todos os nomes, aonde, Pai amado, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és o Senhor. Pai Santo, Pai amado, neste dia, meu Pai amado, de oração, de meditação da Tua Palavra, queremos mais uma vez entrar à Tua presença, te pedindo perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas faltas, por todas as nossas transgressões com que temos transgredido contra Ti e contra os céus. Pai bendito, amado e querido, quero colocar diante de Ti a vida de cada irmão, meu Pai, cada irmã que estão conosco, através, meu Pai, do Facebook, através, meu Pai amado, do site da Continental AM, aqueles que ouvem pela rádio, cada família, cada pessoa, cada um que precise do Teu socorro urgente para este dia, Pai. Eu te peço que pela Tua misericórdia, o Teu infinito amor, meu Pai, Tu venhas entrar em cada causa, em cada situação, abençoando, cortando os laços, desfazendo, meu Pai, toda a trama do inferno, lançando por terra tudo aquilo que não procede de Ti, contra esta família, contra este homem, contra esta mulher. Quero te apresentar, meu Pai amado, as nossas grávidas em Tuas mãos. Oh, Deus amado, guarda, Pai amado, o fruto de cada ventre. Senhor, meu Pai amado, diante desta maldade generalizada a qual o homem tem implantado na terra, eu te peço, Pai, que Tu venhas guardar, meu Pai, que Tu já venhas abençoar ainda no ventre, como Tu falastes, Pai querido Senhor, sobre Jeremias, que ainda no ventre, Pai amado, da sua mãe, Tu havias, meu Deus amado, Senhor, meu Pai, preparado a ele para ser profeta das nações, meu Pai querido Senhor. E eu te peço, antes, Pai amado, Senhor, que esta criança, menino ou menina, chegue, Pai amado, a este mundo pecaminoso, prepara ele, prepara ela, Senhor, neste ventre, para que, Pai amado, já cresça sob a influência e o poder do Teu Espírito Santo. Livra, Pai, dessa malignidade do tempo atual. Toma nossas criancinhas que ainda são amamentadas no peito, Pai Santo, guarda cada uma também das moléstias, das enfermidades, das pragas, de todo o mal que tem rondado, meu Pai querido, a face da terra. Toma, Pai amado, as nossas crianças. Guarda, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, deste demônio da pedofilia, deste demônio, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, que agora nas redes, meu Pai, sociais, que agora, meu Pai amado, Senhor, nos meios, veículos de comunicação, tem, meu Pai amado, trazido, Pai, tanta barbaridade com relação ao sexo, Pai amado, da criança, Pai amado, a natureza da criança, quando nós conhecemos e sabemos que Tu fez, Pai amado, o homem e a mulher, Tu criaste macho e fêmea, Senhor, meu Pai, o que passa disso é procedência maligna. Por isso, Pai Santo, quebra com todo esse jugo, aonde agora, meu Pai, nós vemos, Pai amado, a incitação, Pai amado, Senhor, esse tipo, Pai amado, Deus amado, de comportamento com as nossas crianças,
Guarda, meu Pai amado, as redes, meu Pai amado, Senhor, meu Pai. Guarda a rede de ensino, a escola pública municipal, estadual, federal, as escolas particulares, as creches. Guarda, meu Pai amado, Senhor, de que venha entrar, meu Pai amado, Senhor, essas cartilhas, esses ensinamentos profanos, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra com todo esse jugo. Abençoa os nossos adolescentes, abençoa os nossos jovens, repreenda esse demônio, Pai amado, Senhor, meu Deus, que diz ao ouvido desta moça que ela nasceu num corpo errado e que seria, Pai, um homem. Pai, repreenda esse demônio que diz a mesma coisa a este jovem, Pai amado, Senhor, que era para ter nascido mulher. Quebra com todo jugo, ainda que se mutilem nos seus corpos físicos, Pai amado, Senhor, trazendo uma aparência através de um bisturim, meu Pai querido Senhor, de uma cirurgia. O caráter, meu Pai amado, de fabricação permanecerá, meu Pai amado, ainda que engrosse ou afine as vozes, ainda que se avolumem os seios, meu Pai amado, Senhor, a parte física, continuarão a ser, meu Pai amado, aquele que nasceu homem, será homem, meu Pai amado, e será julgado como homem, meu Pai, no dia do juízo. E aquela também, Senhor, meu Pai, que mulher nasceu, será também julgada, meu Pai amado, como mulher. Quebra com o jugo do inferno, toma os nossos governantes, as autoridades, meu Pai, constituída nessa nação, não os tenha por inocente, Pai amado, Senhor, meu Pai, quando quebrantam a tua lei, quando invertem, Pai amado, o teu juízo. Senhor, que venha a tua justiça sobre todos os governantes que contrariam a tua palavra, meu Pai, os teus estatutos, Pai querido Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a população brasileira em tuas mãos, toma cada estado brasileiro, toma em tuas mãos, meu Pai, cada cidade, cada bairro, cada comunidade. Repreenda, meu Pai amado, o poder do tráfico, o poder das facções. Senhor, olha aí, está chegando o Natal. Quantos já estão em emboscadas, esperando, Pai amado, o 13º, meu Pai, do aposentado, do trabalhador, que durante todo o ano, Pai amado, com seus salários minguados, meu Deus, agora com alegria no coração, de levar para dentro das suas casas alguma coisa para o bem da família. Não deixa, Pai amado, impeça, dá livramento no ir e vir. Guarda, meu Pai, de toda a malignidade, guarda aqueles que tomarão as estradas em viagem, Pai, saindo, Pai, do nosso estado, aqueles que vão estar entrando, aqueles que vão ficar. Abençoa, Pai amado, as estradas, as rodovias. Senhor, nós queremos clamar a Ti, que o índice, Pai amado, de acidente, Pai amado, deste ano, seja o menor possível de todos os tempos, meu Pai amado, Senhor, desde as modernidades. Pai, que Tu venhas repreender todo espírito de morte nas estradas. Guarda os motoristas de ônibus, cobradores, passageiros, guarda os caminhoneiros, carreteiros, guarda os motoristas particulares, toma os trens, os metrôs, as barcas, meu Pai. Deus, toma em tuas mãos os aviões, guarda cada avião, cada helicóptero, Pai, de todos os acidentes, todo o mal. Abençoa cada família na face da terra. Permaneça, meu Pai amado, a tua mão, guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Pai bendito, amado e querido, esta é a minha oração, que eu faço a Ti, agradecido em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, são 12h31 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você, o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo todos os dias para você a leitura de 5, 6, como hoje, 7 capítulos da Palavra de Deus. Nós temos que ter orgulho, nós temos que ter gozo de meditarmos nessa palavra. Para a vergonha nossa, tem muitas pessoas que anos e anos de evangelho, de cristianismo, que não leram a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Quantas pessoas? Eu sei da deficiência visual, eu sei das dificuldades, alguns que ainda
não foram alfabetizados, mas muitos de nós que sabemos ler, que prendemos os nossos olhos a revistas de Avon, prendemos nossos olhos a jornais. Quando nós vamos ver, como hoje tem jogo de futebol, os olhos se passarem em banca de jornal, tem pessoas ali aglomerados para ver que hora vai ser o jogo, como vai se dar, quem vai jogar. Isso aí são coisas efêmeras, são coisas passageiras. A palavra de Deus que nos dá vida, essa palavra que vai fazer jorrar no nosso ventre a água para a vida eterna, nós temos que ler e meditar. Eu, pela misericórdia do Senhor, em 18 anos de evangelho, em 18 anos eu já li essa palavra 18 vezes. E lendo também, junto com os ouvintes da rádio, já líamos algumas vezes aqui na Continental. Nós terminamos em dezembro, nós terminamos em janeiro a leitura da palavra do ano passado, já estamos agora em João mais uma vez. Então não tem essa dificuldade para nós lermos, meditarmos na palavra. Se nós gostamos de Deus, queremos conhecer a Deus, é necessário que eu e você venhamos conhecer a sua palavra. Somos enganados, a palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que eu não tenho conhecimento? Se a palavra está diante dos meus olhos, perto de mim. Eu posso ficar sem conhecimento porque eu não quero conhecer. Então, o Senhor disse que o pior cego é aquele que não quer ver. Os cegos, como Bartimeu, o cego de nascença, eles queriam, mas não podiam. Mas assim que puderam, viram e glorificaram a Deus. Mas aqueles fariseus que nós lemos aqui hoje, eles continuam sem ver até hoje. Os verdadeiros cegos são aqueles que não querem ver. Então, os verdadeiros surdos são aqueles que não querem ouvir. Então, querido, nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. Eu vou intervalo rápido. Peço aos irmãos aí do Facebook que aguardem só um minutinho. Eu vou esse intervalo para trazermos a ministração da palavra de Deus para as nossas vidas. Já já eu volto aí trazendo palavra de vida, mas eu quero ir ao intervalo rapidinho e volto já já com vocês, tá bom assim? Só um minutinho, já já eu volto. Querendo aprender a arte e a beleza da música? Então venha para a Academia de Música Instrumental Amien. Aqui você aprende guitarra, cavaquinho, violão, banjo, bateria, teclado, contrabaixo, piano e percussão. Aqui na Amien, você aprende a prática e a teoria para cada instrumento. Temos aulas de segunda a sexta-feira pela manhã, à tarde e à noite. Sábado e domingo, só na parte da manhã. Temos professores pacientes e capacitados para te introduzir no maravilhoso universo da música. Faça-nos uma visita ou ligue. Telefone 98650 4664. Repetindo, 98650 4664. Nosso endereço, Estrada do Otaviano, número 285, em Turiaçu. Temos também pacote especial para grupos e igrejas. E também alugamos para o seu evento caixa para guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, pedais de efeito, microfones, máquina de fumaça e jogo de luz. Também alugamos estúdio aberto para ensaios. Academia de Música Instrumental Amien, oferecendo o melhor para você. Venha para a melhor, venha para Amien. Direção, Professor Cícero Pereira. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Vale da Simpatia, em Venda Velha, convida você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Terça-feira, oração Rosto no Pó, de 8 às 10 horas. Quarta-feira, círculo de oração, de 15 às 17 horas. Quinta-feira, culto público, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, oração da família, de 8 às 9 horas. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical,
das 9 às 11h30 e às 19 horas, grande culto de adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Local, Rua Doutora Maria José, lote 15, quadra 13, Vale da Simpatia, Venda Velha. O pastor José Silvano e a missionária Cleusa sentir-se-ão muito felizes com a sua presença. Queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil, apresentador do programa Deus Você Louvor, e quero fazer um apelo. Você que sentir o chamado de Deus no seu coração, me ajude na manutenção deste programa e na sustentação do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida. Nós precisamos da sua ajuda para continuarmos fazendo a vontade de Deus. Faça a sua oferta no Banco Itaú, agência 8803. Conta poupança número 25785, dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Repetindo, Banco Itaú, agência 8803. Conta poupança número 25785, dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Ou, se você preferir, nos ligue. Nós iremos até você. Nossos telefones: Pastor Alberto Brasil, 987 40 8962. Pastora Luciane Brasil, 986 29 1762. Deus está nos chamando a esta responsabilidade. Participe. O Deus dos céus e da terra vos recompensará. Obrigado, queridos. Voltamos a apresentar Deus, Você e o Louvor. Apresentação, pastor Alberto Brasil. Sou eu e estamos aqui 12 horas e 40 minutos e agora chegou aquele momento da ministração da Palavra de Deus. Eu quero convidar juntos meus irmãos para lerem comigo daqui a pouquinho o capítulo 7 de João, versículos de número 16 ao versículo de número 18. João 7, versículo 16 ao versículo 18, será este texto que nós estaremos aí ministrando para vocês da Rádio Continental, para você também aí do Facebook e vocês que estão através do dial da Continental AM 1520. Um grande abraço a todos que estão conosco e eu quero repetir para vocês, você que está aí pelo Facebook, tem aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Então eu quero falar para quem está ouvindo pelo site da rádio e também aqueles que estão pelo dial da Continental AM 1520. O meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962. Mande o seu nome e também o seu bairro e nós estaremos orando por você, enviando um estudo a cada dia. Vamos então agora ouvir Palavra de Vida. Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Palavra de Vida. Muito bem, e em Palavra de Vida eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos o texto, como eu já disse, João, capítulo de número 7, versículo 16 ao versículo de número 18. João 7, versículo 16
ao versículo de número 18, eu quero estar aí compartilhando junto com os meus amados e queridos irmãos. Vamos então à leitura. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Querido e querida, amado e amada de meu Pai, nós vamos aprender nesse texto maravilhoso da palavra de Deus coisas muito interessantes para a minha vida e tua vida. Me perdoe aqui, o som estava alto, me perdoe. Então, deixa eu repetir para você o texto da palavra de Deus. Vamos começar tudo de novo para que eu possa repetir. Agora sim, tudo correto. João, capítulo 7, versículo 16, ao versículo de número 18. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Querida e querida, é nesse ponto da palavra que eu quero compartilhar com você por que muitas vezes tantos estão na ignorância espiritual, por que muitas vezes as pessoas estão correndo de um lado para outro através de promessas feitas por homem, promessas feitas por pessoas mal intencionadas que querem só retirar da ovelha a lã, querem só retirar a gordura. E tantas pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando a promessa de homens. Jesus, o próprio Jesus, aqui não é apóstolo Paulo, Pedro, João, que está falando. Essa palavra foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que deixou. Ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus não pregava nada de acordo com o que ele mesmo quisesse, de acordo com o que ele mesmo via. Ele pregava exatamente para aquilo que ele foi enviado, para pregar sobre o reino dos céus, para pregar sobre salvação de almas. Este foi o propósito principal da vinda de Jesus. Nunca, em momento algum, ele pregou alguma coisa que não fosse dado pelo seu Pai, para que ele transmitisse para mim, para você, e para que ficasse registrado. O interessante é que ele pregou a verdade, embora os homens tentassem destruir a Bíblia, tentassem destruir as Escrituras, nunca o conseguiram. Nunca. Assim como Herodes tentou tirar a vida do menino Jesus, matando todas as crianças com aproximadamente o tempo em que ele havia sido nascido, até os 2 anos a 3 anos depois, ele mandou matar todas as crianças para ver se ali não iria frutificar a semente bendita de Deus na terra, que salvaria todos os homens, todos aqueles que nele crescem. A Bíblia também, na França, foi queimada, mas sobraram exemplares para que nós pudéssemos ler, para que pudesse ser agora multiplicada. Antigamente, não. Quando se fala escribas, eram aqueles que na mão tinham que pegar as escrituras e escrever. Hoje em dia você coloca numa máquina, sai tudo pronto. Hoje em dia é muito fácil, mas no tempo da criação da Bíblia era necessário os escreventes vir copiando o original e nessa cópia tudo quanto estava escrito. Cuidado para não errar uma frase, para poder colocar exatamente o que hoje você e eu estamos lendo.
Então, Jesus Cristo disse, a minha doutrina, ela não é minha. Hoje você vê muitas pessoas que estão com a doutrina delas mesma. Nós temos doutrinas de ministério. Nós temos doutrina de denominação. Quantas vezes você já ouviu falar? Quantas vezes você fala, não, porque nós somos. Parece clube de futebol. No clube de futebol, se fala, olha, nós somos flamenguista, nós somos vascaíno, nós somos Botafogo, nós vamos fazer assim. Você vê falar isso no mundo? E nós vemos também que na obra redentora, a doutrina de Jesus Cristo também, ela tem sido feita assim. Olha, nós somos árvore da vida, nós somos assembleanos, nós somos batistas, nós somos um só corpo. Está escrito que eu e você, que todas as igrejas na face da terra, as que estão criadas e as que serão criadas ainda, somos um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus. É isso, não tem outro. Se todos nós pregássemos a mesma palavra, se todos nós fizéssemos o que Jesus falou aqui, presta atenção, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina que Jesus ensinou não era dele, não era a vontade dele, não era uma coisa que ele achou bonitinho, tem no meu ministério, mas no outro não tem. Eu vou colocar no meu ministério algum tipo de alguma coisa, como agora tem acontecido muito. Nós estamos trazendo os costumes judaicos, o judaísmo, para os nossos tempos de agora. A igreja não tem nada a ver com o tempo do judaísmo. Nós estamos vivendo o tempo de tabernáculo, tempo de arca, tempo disso, tempo daquilo. Isso era judaico. Eu e você temos que viver o novo evangelho. As coisas que aconteceram no passado foram sombra, foram figuras para o que ia acontecer após o nascimento de Jesus Cristo. Após ele, toda a simbologia ficou para trás. A única coisa que Jesus manda que eu e você devemos fazer, sabe o que é? A ceia. Todas as vezes que comer desse pão. O que era o pão? O corpo de Jesus Cristo. Todas as vezes que beber desse cálice, o que era o cálice? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Foi isso que ficou. Foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem pecado, foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo que ficou. Todas as tradições para nós, igreja, é Novo Testamento. E Jesus Cristo está dizendo aqui uma palavra clara que eu e você devemos nos guiar e nos mover, nos direcionar por ela, que ele diz, a minha doutrina, ela não é minha, mas daquele que me enviou. Eu não estou pregando nada, disse o Senhor, daquilo que Deus não me mandou fazer. Estou pregando tudo que ele mandou fazer. Não tem inovações. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Então não tem, nós estamos vivendo no século 21, nós estamos já no final dos tempos, então tem que ter alguma modernização, tem que ter algumas mudanças, porque agora os jovens estão dizendo, meti o pé, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Igreja é igreja, doutrina é doutrina. Eu tenho que falar para o jovem que se ele não ouvir a palavra de Deus, ele vai estar se encaminhando para um outro lugar que não é o céu. O jovem, como disse Deus, ele disse, ensina a criança o caminho que ele deva andar. Será que nós devemos ensinar a criança só quando a criança estiver adolescente? Ou quando estiver jovem? Será que vai entrar no coração de um jovem aquilo que ele não aprendeu quando era criança? Eu estava vendo agora com a minha princesa, um tempo atrás, alguns filmes da década de 40, de 50, 60, e eu vi nesses filmes algo que me chamou a atenção. Filmes bons de assistir, ainda em preto e branco, mas eu vi que tanto as mulheres, as atrizes, os atores, todos eles fumavam no filme.
E por que houve essa inundação de fumantes, de viciados no cigarro? Porque os filmes, uma atriz bonita, um ator galã, quem olhava aquilo falava, isso é bom para mim, então eu vou fazer também. Quantos pais são responsáveis pelos seus filhos fumarem? Porque qual o pai que vai ver a sua mãe, o seu pai fumando? Qual o filho que vai ver seu pai e sua mãe fumando? E ele não vai achar aquilo bonito. É um gesto de alguém que ele admira. São exemplos, como nós vimos aí agora há pouco tempo atrás, a prisão deste criminoso, desse bandido, 157, aonde os policiais que o prenderam tiraram um selfie. Ali com ele, a gente faz isso com quem a gente admira. A gente faz isso com quem a gente respeita. Não com criminosos rindo ao nosso lado. Que exemplo é dado para a sociedade? Que exemplo tem sido dado para nossas crianças quando nós fazemos a mesma coisa, o lado de um criminoso perigoso, mais procurado do Rio de Janeiro, e agora as fotografias todas de delegado, de policiais estão ao lado deste moço rindo como se fosse uma pessoa boa. Então, querido, o que nós vemos hoje são doutrinas que não são de Deus. São doutrinas ensinadas por homem, a qual homem tem seguido e muita gente tem se encaminhado e se perdido por elas. Vou repetir para gravar na tua mente o que Jesus disse. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele está dizendo aqui, eu não digo nada, não falo nada, não faço nada mais do que aquilo que me foi reservado falar. É o que nós procuramos fazer. Doa a quem doer. Quem é de Deus e quem aceita a palavra, vê que é uma palavra para a salvação. Quem não é, não volta mais. Essa era a doutrina de Jesus. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha, dele que está falando é do Pai. Jesus está explicando, minha querida Miriane, se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém quer fazer a vontade de Pai, não pode fazer promessas porque eu quero que o meu ministério encha, cresça, enche de qualquer forma que seja. Eu quero é ter alguém dentro da igreja. Você não pode querer ter alguém dentro da igreja se essa pessoa não estiver salva, se você não estiver ensinando a doutrina da salvação, a doutrina do arrependimento. Salvação não existe sem arrependimento. Salvação não existe sem quebrantamento de espírito. O resto é balela. Oferecer cura, oferecer milagres, oferecer essas coisas não é oferecer salvação. Jesus Cristo perguntou aquele único leproso que voltou, peraí, vocês eram 10. Aonde que estão os outros 9? Senhor, eu não sei, sei que eu vim. Eu vim porque eu reconheci que eu fui curado, mas eu não quero a cura do corpo físico só. A cura do corpo físico só é boa, mas o que eu quero é ter vida contigo. O que eu quero é aonde o Senhor estiver, eu quero estar junto. Ele falou, então vai, porque a tua fé te salvou. De 10, uma pessoa, um ex-leproso, ele voltou porque ele precisava de muito mais do que a cura física. E aqui, o Senhor Jesus diz, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Prestem atenção, gravem no coração de vocês. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quando você procura a glória de Deus, foi o que João Batista fez. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele diz, está vindo um aí que é antes de mim, antes de eu ser ele já era, ele é muito maior do que eu, e importa que eu continue cada vez mais que ele cresça, importa eu ir diminuindo, até chegar ao chão.
Eu não sou digno nem de desatar as alparcas do seu pé, as sandálias do seu pé, as correias da sandália do seu pé. Eu não sou digno disso. Quando perguntar a ele, quem você é? Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava dizendo, eu não sou nada. Eu tenho uma missão a cumprir, mas eu não sou nada, eu vim para cumprir essa missão. Então Jesus está dizendo que a doutrina que ele pregou e é a mesma doutrina que ficou escrita para mim e para você. Se eu e você estamos sendo enganados, se eu e você estamos sendo levados para um outro caminho que não seja este, não é porque o homem só está nos enganando, é porque nós queremos ser enganados. Quando vivia no mundo, eu usava muito esse jargão do mundo que nós falávamos, quando a gente queria falar que uma pessoa estava mentindo para a gente, eu falava assim, me engana que eu gosto. E exatamente isto está acontecendo com a igreja do século 21. Muita gente está gostando de ser enganado, porque a doutrina de Deus é esta que está escrito nessa palavra. Esta é a verdadeira doutrina, não tem como você e eu errarmos seguindo por ela. Não tem como nós darmos em outro lugar. Nós fomos para o caminho certo. Mas nós estamos ouvindo doutrinas de homens que nos levam para outros lugares, que nos levam para outros apriscos. E eu e você precisamos, enquanto há tempo. Gente, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está pronto para se cumprir. O arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo, está tudo pronto, está tudo preparado. As bodas já estão prontas para receber a mim e a você. Enquanto a grande tribulação vai estar na face da terra, coisa que nunca se viu. A gente está vendo hoje tanta violência. A gente está vendo tanta mortandade. A gente está vendo tantas situações que estão acontecendo. A gente fala, aonde vai parar isso? Aonde nós vamos parar se continuar a violência que está, a mortandade que está, as pestes que estão? A palavra de Deus diz que a grande tribulação acontecerão coisas que nunca aconteceu na terra. Coisas tremendas, aonde o Espírito Santo, que é este que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, esse Espírito Santo não vai estar mais atuando aqui. Ele vai estar conduzindo a igreja a se encontrar com Jesus na glória, nas nuvens. Imagine o que Satanás tem feito agora, enquanto nós estamos dormindo espiritualmente. Imagine quanto o Espírito Santo. Há apenas um que ainda detém o maligno. É o Espírito Santo na igreja. Quando o Espírito Santo for retirado, imagine o caos que estará as ruas de todos os países. Imagine como estarão famílias. Então, querido, o momento certo de nós ouvirmos a verdadeira palavra e nos consertarmos é esse momento. Não ouçam doutrinas de homens invejosos, gananciosos, como Pedro e Paulo deixaram registrado. Haverão tempos difíceis. Tempo em que esses homens serão amantes de si mesmos. O Deus deles será um vento, já estão na terra, já estão atuando no meio de nós, e o povo não tem despertado para isso. Escapa-te pela tua vida. Quem quiser continuar seguindo a coisas erradas, a promessas de homens, que continue, mas você, escapa-te pela tua vida, você e a tua casa. Já falei aqui, volto a repetir. Nossos ministérios, nossos chamados, o objetivo é um só, mas a forma de conduzi-los é diferente. O ministério de Moisés era aquele de que, Senhor, risca o meu nome do livro, não faça isso com o povo,
Senhor, toma conta do povo. Não, Senhor, não vou. Vai junto com o povo. Esse era o ministério de Moisés. O de Josué, ele reúne todo mundo e diz, olha, eu não sei quanto a vocês outros. Eu não sei que forma vocês vão querer se portar diante da situação que está acontecendo. Eu já estou velho. E por estar velho, eu vou pelo mesmo caminho de todos que morrem. A palavra de Josué. Eu estou velho, daqui a pouco eu vou estar morrendo. Mas enquanto eu estou vivo, eu tomei uma decisão. E esta decisão, eu reuni minha esposa, chamei meus filhos, chamei meus netos, chamei toda a minha parentela e falei, olha, eu estou perto da morte. E estando perto da morte, eu quero convocar vocês. Vocês querem seguir o que o povão está seguindo? Vocês querem fazer as mesmas coisas que eles? Se vocês quiserem, é a atitude de vocês. Eu não. Eu quero seguir ao Deus que eu conheci na vida de Moisés. Eu quero seguir o Deus que quando eu clamei a ele parou sol e lua. Eu quero servir esse Deus. E toda a família dele disse, não, Josué, estamos juntos. Aconteça o que acontecer, vamos estar junto com você. Diante dessa resposta familiar, ele reúne os anciãos do povo, os príncipes do povo, os sacerdotes, as lideranças, os príncipes, cabeça de cada tribo e todo o povo. Junta todos e diz assim, eu não sei quanto a vós, se vocês vão querer continuar servindo aos deuses lá de Canaã, lá atrás, do outro lado do Jordão, se vocês vão querer seguir aos deuses que nossos pais serviam no Egito, eu não sei o que vocês vão querer seguir, mas quanto a mim, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa qual atitude que vocês vão tomar, eu e minha casa vamos servir o Senhor. E todo mundo respondeu, nós também. Nós também vamos servir o Senhor. São atitudes pessoais de que eu e você temos que tomar nesse tempo, enquanto temos tempo, enquanto o sopro de vida está em mim e você, é tempo de tomar atitudes. É tempo de sair da prostração, de achar, será que tem céu? Será que tem inferno? Será que esse livro foi escrito por homens? Será que isso não vai acontecer nada? Porque até agora não aconteceu? Se o teu pensamento é este, permaneça. Mas se tem temor, tremor no teu coração, se você quer salvação, conserte-se com Deus hoje. Tenha uma vida cristã do que está registrado na palavra. Olhe o que estão pregando, olhe o que estão ensinando e confira na palavra. Qual texto que está escrito isso? Me pergunta que eu te digo. Eu estou lendo para você João 7, versículo 16 até o versículo 18. Está escrito exatamente dessa forma que eu acabei de ler para você. E eu não coloquei inverdades, não coloquei a minha necessidade. Para dizer a você, como eu vi agora há pouco tempo, uma diaconisa da minha igreja, ela chegou e falou assim, pastor Alberto, como é bom aprender a palavra de Deus. Como é bom saber a palavra de Deus. Disse, por quê? Ela disse, porque eu ouvi numa grande igreja, um grande ministério, dizendo que Jesus foi levado até o deserto para tomar uma decisão se salvaria ou não o povo. E ele tomou a decisão lá no deserto. E essa grande igreja está tirando dinheiro do povo para dizer que você tem que tomar uma grande decisão de ofertar o quanto mais você puder para você sair do deserto. Essa grande igreja, esse grande ministério, eu falo grande pela quantidade de pessoas, pelo número de templos, não grande por servir a Deus. Está ensinando essas coisas. E ela disse, pastor Alberto, antes de Jesus vir, ele já tinha tomado a decisão de poder salvar um povo pecador como nós, não é isso? Eu disse, é. E ela disse, como é bom aprender a palavra de Deus.
E quantas pessoas vão tomar uma decisão agora de tirar 13º, de tirar o que tem para poder ir na doutrina de homens? Não está escrito isso, de graça você recebeu, de graça você dá. Você não tem que comprar milagre, você não tem que comprar bênção, e você não tem que juntar dinheiro aqui na terra, não. Teu tesouro tem que estar no céu. Mas nós não queremos ouvir isso. Mas o nosso coração se fecha para isso porque ainda somos carne. Ainda há em nós vaidades. Ainda há em nós desejos. E aqui Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se eu estiver pregando algum dia a doutrina diferente daquele que me chamou, não ouça mais. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, meu querido, minha querida, ouvintes da palavra de Deus, dificilmente você consegue pregar essa palavra hoje em muitos lugares. Dificilmente hoje você consegue falar, porque eu disse para a princesa Luciane, minha esposa, eu falei, as consagrações hoje se tornou um balcão de emprego, se tornaram ali um balcão de curas. Viramos ali os mercadores que estavam no templo, Jesus expulsou, porque são oferecidos curas, casamentos, trabalho, promoções, tanta coisa. Sabe o que é uma consagração? Consagração é o momento em que você entra na casa de Deus para você pedir a Ele que venha batizar com o Espírito Santo, para que pedir que Ele venha te perdoar, para que Ele te dê uma palavra que quando você pregar, essa palavra entre no coração do pecador e ele se converta. É para você entrar na casa do Senhor e falar que você quer ser uma pessoa melhor. Consagração é buscar pela sua vida espiritual. Mas a consagração de hoje virou um mercado mesmo, um balcão de emprego. Eu e você temos que atentar mais para a nossa vida espiritual, enquanto nós temos tempo de achar o Senhor. Pode ser dura a palavra, mas é por dureza mesmo que vem a salvação. Pode ser prensado mesmo como era a azeitona, para sair o melhor azeite, mas é prensado mesmo que vai extrair o melhor de nós do Evangelho para servir a Cristo. Então, querido e querida, se eu quero salvação, se você quer salvação, nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. Se nós queremos ter vida com Deus, nós temos que ser obedientes a essa palavra. Não importa o que estejam prosperando, outros ministérios, outras pessoas, não importa o quanto estejam enriquecendo. Asaf era cantor, era músico, compositor, porteiro da casa de Deus. Tinha todas as honras, mas um dia, Asaf, sem querer, no Salmo 73, ele vai olhar para a direção da casa dos ímpios. Ele vai olhar para famílias ricas, com carrões. E ele diz assim, quase que meus pés escorregaram por eu olhar a prosperidade dos ímpios. Quase, faltou pouquinho para eu escorregar. Até que eu entrei na casa do Senhor. Tem gente que já está escorregando. E não adianta nem entrar na casa do Senhor. Para isso eu tenho que quebrantar meu coração. Então não olhe para aqueles que prosperam, daqueles que aparentemente eles estão enriquecendo. Eu quero ir com você para findarmos
a leitura em Apocalipse. Eu quero ir com você, louvado seja o nome do nosso Deus, para nós conferirmos essa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis aí, eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, a quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, ainda vamos ler no capítulo 3, versículo de número 15. A igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim mesmo compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, que palavra! Que palavra de Deus para a nossa vida. Tem muita gente pensando que a riqueza, que o ouro, pensando que o bem material é dom, pensando que isto é bênção de Deus, quando na realidade está como essa igreja de Laodiceia. Quantas pessoas estão juntando, amontoando tesouros na terra, enquanto outros pobres morrem à míngua, sem que haja um auxílio, sem que haja uma ajuda? Então, querido e querida, nós temos que ver, Deus conhece todas as nossas obras. E eu e você não podemos nos prender a essas situações de armadilha do diabo que faz com que esses homens gananciosos, arrogantes, blasfemos, sem amor paternal, sem amor fraternal, sem nada, continuem se enriquecendo e levando multidões e multidões para o despenhadeiro. Mas eu e você não. Jesus deixou escrito aqui, João capítulo 7, versículo 16. A doutrina que eu prego não é minha doutrina, é a doutrina daquele que me enviou. Então, querido e querida, que você possa se guiar por esta palavra, por esta doutrina verdadeira que não mente, que não falha. Porque por ela você terá o caminho do céu. Por ela você terá a vida eterna. Não se deixe enganar. Não se deixe escarnecer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos estar apresentando as nossas vidas diante de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus.
Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Senhor, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer, porque a tua palavra é reta, a tua palavra é direta ao ponto, Senhor. Não tem como errar, porque, Pai amado, o que está escrito permanece para todo sempre. Eu quero colocar as nossas vidas diante de ti. Eu quero colocar, meu Pai, cada cristão diante de ti, para que tu venhas abrir o entendimento de cada um de nós, para vermos, Pai, que a doutrina que nós temos que aprender e seguir é a doutrina, meu Pai amado, que vem do céu, não promessas, meu Pai, de homem, que nos levam à perdição. Quero colocar diante de ti, meu Pai amado, a vida da tua serva Heloísa, Pai amado, J. Alexandre, o Luan, toda a parentela da tua serva e do teu servo. Quero colocar, meu Pai amado, Senhor, a minha querida Miriane Costa dos Santos em tuas mãos, a sua casa, a sua parentela, a vida, Pai amado, Senhor, do Waltenberg, a vida do Rodrigo, meu Pai amado, a Sônia, Pai, cada um dos meus irmãos que estão conosco através do Facebook, cada irmão que está conosco também através, meu Pai, do site da Rádio Continental AM, aqueles que estão, Pai amado, Senhor, nos ouvindo pelo dial da rádio. Visita, meu Pai amado, Elmira, toma em tuas mãos a saúde dela, toma em tuas mãos as filhas, filhos, netos, toda a parentela da tua filha, ajuda. Toma em tuas mãos o Luiz Carlos do Valqueire, Pai, trabalha na vida do teu servo, meu Pai, da tua serva Cleusa, toda a sua parentela. Te apresento também, Pai Santo, Pai querido Deus, a vida da Edir de Nilópolis, a sua casa, a sua família. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a Lindinha, ali em Niterói, guarda a tua ungida, a tua serva, toma em tuas mãos a vida, Pai, do Derico, seu esposo, a vida do Vitor, seu genro, meu Pai, sua filha, meu Pai Paloma, as netas, a vida da Cecília, lá em Cambuci, meu Pai, o Zeca e toda a parentela. Toma também ali em Niterói a Elidirce, Pai, toda a sua família, da Vitória, tua filha, guarda a entrada e a saída. Apresento a ti, meu Pai querido Senhor, a vida do Márcio Adriano, Pai amada Juliana, as filhas, o trabalho das mãos do teu filho apresento perante a ti. Toma o professor Manuel Tomás, a sua esposa, aquela causa na justiça. Opera o teu milagre na vida do teu filho. Toma também o diácono Hélio, com toda a sua parentela, ajuda o teu filho. Toma em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido Deus amado, a Vera Borges, a sua família, o irmão Antônio, a irmã Lúcia, família. Pai amado, toma o Cristiano, toma em tuas mãos, meu Pai amado, também. Ó Pai amado, sua esposa, visita, meu Pai querido Darlene, Julinha, Gustavo e Mateus. Toma em tuas mãos a missionária Lucilene, Deus amado, o pastor Itamar. Trabalha, meu Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos. Toma a mamãe Nadir Caetano e Marechal Hermes, meu Pai, trabalha na vida da tua ungida e naqueles pela qual ela tem orado. Toma a tua serva Elza, meu Pai de Queimados, toma a Marilene, toma a Cláudia, a Paula, a Taliana, o Alex, Pai amado, o Rubens Felipe, Laurinha, toda a parentela, a saúde da Elza. Toma em tuas mãos também, Pai Santo, a Lígia do Caxambi, seu esposo Jorge, suas filhas, sua neta. Entra naquela casa, meu Pai, com salvação, com cura, para a glória do teu nome. Toma papai José Silvano, mamãe Cleusa, o Eliarzinho, o Davidson, Pai amado, sua esposa, as filhas, pastor Jonas, Elisame, toda a parentela dos teus filhos, abençoa. Pai, eu te entrego, Pai amado, a Odete de Irajá, com toda a sua parentela. Toma a vida da Rosa em Irajá, a Rosa de Rocha Miranda. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, teu servo, Pai, que eu já ia orar, e agora ele entrou aqui conosco. Teu ungido, Pai amado, Wagner Mocase, meu Pai. Guarda o teu filho, Pai amado, continua abençoando as cordas vocais, a garganta, para que teu filho venha te apresentar o louvor, meu Pai. Visita ele, o ministério, a casa, a família, opera o teu milagre. Coloco diante de ti, meu Pai amado, nesta tarde, a saúde, a vida do Tavares Borba, meu Pai, sua esposa e toda a parentela.
Coloco diante de Ti cada ouvinte da Rádio Continental, Pai amado, cada intercessor, cada intercessora, Teu filho, pastor Carlos Alberto, ali do Parque Fluminense, Pai amado Senhor, a sua esposa, Pai amado Senhor, ao Ministério Nascimento. Toma em Tuas mãos a Alexandrina da Penha, com toda a sua parentela, abençoa. Abençoa, meu Pai querido Senhor, meu Deus, o lar de cada um dos Teus filhos, meu Pai, e das Tuas filhas que conosco estão nesse dia. Abençoa também, meu Pai, o encerramento da consagração, ali, Pai Santo, Pai querido Deus, Pai amado, Senhor Ricardo de Albuquerque, abençoa o retorno da princesa, Pai amado, e das irmãs que estão com ela para os seus lares, abençoa a Tua serva Maria Lúcia, meu Pai, ali em Guadalupe, toma a vida dela em Tuas mãos, toma em Tuas mãos, meu Pai, ó Pai amado, o Nivaldo, seu esposo, toma em Tuas mãos a Suelen, toma em Tuas mãos, Pai, o Nino, o Márcio Adriano, toma em Tuas mãos toda a parentela da Tua filha Maria Lúcia, as netas, vai trabalhando, meu Pai, Tua serva Maria Conceição, que também conosco está, meu Pai, neste clamor de hoje, abençoa o lar, a vida, a família da Tua filha, meu Pai amado, e cada um dos Teus servos na face da terra. Guarda, meu Pai amado, nesse tempo de violência e de morte, a nossa entrada e a nossa saída, meu Pai. Livra-nos, Pai, dos salteadores, dos roubadores, dos sequestradores. Livra-nos, Pai, das balas perdidas, endereçadas, dos roubos, dos furtos, de todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo. Guarda cada família na face da terra, guarda essa nação, nos livra, meu Pai amado, de toda essa corrupção, de todo espírito devorador, meu Pai, destruidor, que tem roubado a riqueza dessa terra, meu Pai, e tem deixado o povo numa miséria, desempregados, meu Pai amado, entra com Teu poder, corta todo laço, meu Pai amado, e dá vitória. Pai, é a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 13 horas e 24 minutos. Estamos chegando a mais um final do programa Deus, Você, o Louvor. Um beijo em todos os nossos amados que estão aí pelo site da Continental AM 1520. Você que ainda não tem e quer passar para um amigo, quer passar para uma pessoa que mora em outro país, você pode estar enviando aí o site da Continental e vai estar ouvindo normalmente, como você ouve aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. O site da Continental é fácil, mole. Continental AM 1520.com.br. Continental AM 1520.com.br. Tudo isso em letra minúscula. E também você, pelo Facebook, você pode compartilhar, como muitos irmãos têm feito também, a ministração, a oração, para que outras pessoas possam também estar sendo abençoadas junto conosco. Então aí, no Facebook também, o nosso carinho a cada um daqueles que estão. Beijo no coração de cada um de vocês, para vocês que estão assistindo agora ao vivo e para aqueles que ainda irão assistir mais tarde, quando chegarem do seu trabalho. E todos aqueles também da Continental, que estão conosco pela Continental, também o meu carinho, o meu abraço, um beijo também, e ficamos assim até amanhã. Agora prometam-me uma coisa, todos vocês que estão pela Continental AM 1520, vocês que estão pelo Facebook e vocês que estão também pelo site da Continental. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Até amanhã. Ligue, se ligue. 3390-1422. O telefone da sua participação.